Começando aqui o quê? O nosso GlenceCast. Como é que você tá aí desse lado? No dia de hoje até um friozinho aqui, vindo a gente tá gravando aqui. Tá tudo bem com você? Para quem não nos conhece, né? Eu sou o Wanderson e nós sempre temos aqui nesse nosso podcast um tema relacionado no momento e nós trazemos a inteligência emocional para dentro desse tema. Né? E olha só quem tá aqui do meu lado. Achou que ela não vinha hoje, né? Oi, Vandi. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o GlenceCast e um novo cenário, né, Vandi? Diferente, você percebeu? Diferente, você viu? Aqui é só um dos espaços que nós temos, né, Vandi? Isso. Agora a gente tem o diretor aqui mais perto da gente, né? Agora dá pra gente brigar com ele de pertinho agora. É bom que eu posso falar, ele já tá ali, ó, só de olho. Mas, ó, daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Inclusive, a gente tá pra mostrar o novo cenário, né, nas redes sociais. Acompanha aí, hein? Tem um cenário muito bacana aqui, viu, que o diretor ia falar, a gente montou, mas eu não ajudei a montar. Né, o que o diretor montou ficou top, bem legal aqui, viu? Mas voltando ao GlenceCast, né, Vandi? Voltando ao tema. Hoje nós não temos tema polêmico nenhum, nós vamos falar de filme. Nossa, não vamos temos. Falar do quê? Hoje é polêmico, hoje é polêmico, mais um tema polêmico aqui. A gente teve a volta, o retorno do GlenceCast com Metamorfose, foi muito emocionante, nossa, empolgante, né? Aquelas mulheres ali se trabalhando, várias mudanças no cenário, mas hoje a gente traz um contexto um pouco diferente, Vandi, um pouco triste, para falar a verdade. É triste porque, eu vou explicar. O tema, a gente vai falar sobre intolerância. Eita, e é um tema triste, né, Vandi? Você concorda? É verdade. Fala pra gente aí, Vandi, o que é, primeiramente, para as pessoas que não entendem, o que é intolerância? Hoje em dia o mundo, ele tá muito bagunçado, né? Sabe que esses dias eu comentei com um amigo meu, né? Eu falei assim, rapaz, os doidos da minha época era menos doido que os doidos de hoje. É verdade. Os doidos é doido com força mesmo. Né? Intolerância, assim, pessoal, para dar uma resumida, né, no contexto geral, se você der um Google intolerância, você vai achar lá 10 linhas explicando o que é intolerância. Mas aqui pra gente resumir, né? Por exemplo, tá eu e a Adriana aqui conversando, então eu coloquei aqui uma ideia para ela. Além dela não concordar, ela vai jogar a ideia dela para cima de mim, porém de uma maneira muito agressiva. Ou seja, ela está sendo intolerante à minha ideia. Ou seja, aquilo que eu penso, que é super natural. Então, uma pessoa intolerante, além dela não concordar com você, ela vai jogar a ideia dela em cima de você, desprezando totalmente a sua e dizendo o quê? Eu é que estou certa, eu é que estou correta, a sua ideia não vale de nada. Resumindo, isso é uma pessoa intolerante. Resumindo, gerando uma falta de respeito total, exatamente, né? isso. Eu junto, assim, associo a intolerância à falta de respeito. E a falta de amor, e a falta de caráter, a falta de um monte de coisa, né? Mano, a pessoa quando é intolerante, ela falta muita coisa. Então a gente vai nichar algumas coisas aqui durante o programa pra gente entender melhor esse contexto de intolerância, né, Vandi? E hoje nós estamos vivendo uma realidade, infelizmente, eu posso dizer assim, infelizmente, com muita intolerância aí fora. Começa um tema polêmico, a intolerância política. Nossa, esse daí né? Antigamente, política sempre foi uma coisa difícil de se falar, mas antigamente ainda era falável. Hoje a gente não pode nem falar sobre política, porque dividiu-se assim a política. Eu vejo hoje dividiu-se a política direita e esquerda. Né? Nem o centrão existe mais, é direita ou esquerda. Aí, na eleição passada... começou tudo na eleição do antigo presidente, de lá pra cá. Polarizou, aí virou, tipo, aquela luta do bem contra o mal, né? Bolsonaristas e o pessoal do Lula. Então, até hoje, você vê, ó, já estamos indo para quase praticamente a segunda eleição. Quase no final, indo para a eleição da presidência e ainda está essa polarização. Está até pior se bobear do que você não pode nem falar nada, né? Se você é direita, se você é esquerda. Pessoal, eu costumo, assim, viu, Vandi? Eu costumo não nichar muito de política, mas, no entanto, eu coloco os meus, meu ponto de vista e os meus valores. Porque a política está relacionada a valores também. Exato. Eu, gente, acredito que política está relacionada a valores. Você vota naquele que você né, iguala ali nos valores. Né? Se a pessoa é liberal, ela vai votar em quem? Ela vai votar no cara ali que pode tudo. Se a pessoa é mais conservadora, obviamente, ela vai votar na pessoa que vai ter os planos, o planejamento mais conservador. O que não há problema nenhum com isso, gente. A questão é o respeito. Né? O respeito tem que haver. Eu brinco com a minha família, assim, eu costumo dizer para o marido que assim, a política tem que nascer na gente e morrer na gente. Porque ninguém precisa. O voto é secreto, não é secreto. Exato. Então, para que alguém precisa ficar sabendo, antes mesmo de você votar, quem você vai votar? Você sabe que, sem ser nessa eleição dessa presidência anterior, eu coloquei numa rede social minha lá, eu vou votar no fulano de tal, coloquei lá, menina.
Pessoas que eu achava assim, era amigo meu mesmo, assim. Te acabaram. Mas acabaram comigo. Você tá maluco, logo você votar nesse cara e não sei o que tem. Eu falei, gente, mas por quê? E os que me apoiavam, parabéns, é isso mesmo, tal. E eu falei, caramba, que loucura é essa? Aí não aprendendo, passou um tempo, antes da eleição, eu coloquei mais uma coisa lá. Pelo amor de Deus, acabaram comigo na rede social. Eu falei, pronto, eu não falo mais disso aqui. Porque as pessoas são intolerantes, não tem como você comentar certas coisas. Mas não deveria ser assim, né, Wanda? A gente poderia, o pessoal fala tanto de liberdade de expressão, a gente poderia se expressar, mas de uma forma correta. Né? Eu falo que a liberdade de expressão, ela vem desde quando não atinja certos limites, certa barreira, que é a falta de respeito, né, com o outro, a agressão, né, como a gente costuma ver. Olha, o cenário aí fora está tão triste, nós não só na política, tirando esse nicho de política, que é difícil falar sobre isso, né, que está às portas de eleição, mas vamos ver. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa me pergunta, o que você é? Eu falei, eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Eu sou o que for melhor para o meu país e sempre vou lutar pelo melhor. Sim, sou conservador. É bom de falar aqui, lembra de olha, eu digo para você do outro lado, não se ofenda, não seja intolerante, mas eu sou muito conservadora. Eu também. Eu entendo o outro lado, essas pessoas que lutam pelas suas causas, querem isso, feminista, Entendo, respeito, não respeito. Como assim, Adriana? Quer dizer que você é intolerante? Não, eu digo que eu entendo, mas não respeito. Porque respeito, a gente respeita quem a gente admira. Né? Eu respeito a Bíblia, que é o que eu sigo. Sim. Então, respeito a gente dá para quem merece o respeito, né? Que a gente admira. Então, meu respeito é dado para quem eu admiro. Algumas lutas eu não admiro, então eu aceito ali, tem que aceitar. De fora, é outra coisa. Né? Então, quando você pedir respeito por alguma coisa, você não deve exigir respeito para nada, porque o respeito a pessoa dá para algo que ela valoriza. Tem que estar compatível com os seus valores. Exatamente, né? Eu concordo. Agora, aceitar a opinião do outro, ok. Respeitar já é outra coisa. Outra história. Que a pessoa confunde muito aceitação com respeito. Sim. Respeito aos meus pais, a Deus, aos meus filhos, à minha família. Exato. Ok? Então, entendo isso, tá? Não é porque geralmente quando você não é adepto a uma causa, aí falta de respeito. Não é, não. Não é, não. Tá? É só o meu ponto de vista, correto? Não tem como a gente respeitar, por exemplo, essas políticas de liberação de drogas. Por exemplo, eu não respeito quem é a favor do aborto. E podem falar, mas o corpo é meu. Eu não respeito. Eu não respeito porque é uma coisa... não dá nem para comentar, né, Vande? Como a gente é conservador... Fora da curva. Sim, eu não respeito. É uma coisa que eu não respeito. Não julgo. Né? Cada um tem o seu ponto de vista. E é uma coisa só, mas deveria ter outro posicionamento diante da sua história, se tem alguns trechos da minha história que todo mundo conhece. Eu estou falando com propriedade de causa, tá, pessoal? De uma pessoa que já passou por isso. Sim, já teve que fazer determinadas coisas na tua vida, que isso não me orgulha tanto que quando você vê na minha história, Wandi, eu falo desse trecho, mas não falo com orgulho. Eu falo que é algo que eu tive que fazer, mas eu sabia que eu tinha as pendências, faturas ali para pagar. Então a gente tem que ter essa consciência, né? E você sabe que também a ideologia está muito ligada também ao extremismo, né? Quando eu falo de extremismo, tá, eu já falo dos dois lados, tá? Porque a gente tem tanto problema do lado direito, vamos dizer assim, quanto do lado esquerdo. Exatamente. Né? Então, o extremismo também é muito prejudicial e muito ruim também. Recentemente, nos Estados Unidos, teve a morte daquele rapaz, o Charlie Kirk. E teve gente lá, eu, por exemplo, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar daquela pessoa. Sim. Mas quando eu vi lá o assassino, eu falei, caramba, mostrou a foto dos filhos. Eu falei, puxa vida, o cara era um pai de família, né? Exatamente. Automaticamente, do outro lado, as pessoas tinham que morrer mesmo, tem que matar. E eu falei, gente, que isso? O cara é um pai de família. Por exemplo, a Adriana, e eu também falei que comentei com vocês, que eu sou conservador. Mas eu jamais, por exemplo, ia comemorar a morte de uma pessoa que não seja conservador. Exatamente. Alguém que tem uma ideia totalmente contrária à minha. Gente, não tem cabimento você comemorar a morte de um ser humano. Por exemplo, há uns tempos atrás, o neto do atual presidente do Lula, ele morreu, era uma criança, um garotinho, se não me engano, 6. Exatamente. Cara, e tinha pessoas na internet comemorando a morte do garoto porque atingia o avô, que no caso era o Lula. Punição, né? Como cara, punição. Não tem como aceitar um negócio desse. Não tem como aceitar isso, você comemorar a morte de alguém só porque o presidente fez algo exatamente errado, né? Isso. Assim como o atual, né, Wandi? Exato. Assim como o atual. Vocês viram que o atual foi hospitalizado, tá com um câncer de pele, tem todo decorrente daquela facada, ele teve muitas cirurgias, muitos problemas, e as pessoas lá comemorando. Até na época que ele teve que fazer uma cirurgia que ficou com uma bolsa de lado, o pessoal rindo daquilo. Olha, é coisa absurda. Ô, Wandi, aproveitando o gancho que você falou da
intolerância, o que aconteceu com Charlie Kirk, né? Lá nos Estados Unidos. Eu vou passar um vídeo agora para vocês verem um pouquinho, mas será mesmo que isso acontece? Para vocês verem como isso acontece com pessoas ainda que a gente nem acreditava que podia ter um posicionamento desse. A gente vai rodar um vídeo aí agora para vocês. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. O que dizer desse vídeo, né? Ele finaliza que bom para as filhas dele. 2 crianças que vão crescer sem a presença do pai. Uma com 3 anos, o outro muito pequenininho. Então, a esposa que vai crescer sem o marido para apoiar no desenvolvimento dos filhos. E o cidadão me fala que bom que elas vão crescer sem o pai. Cara, se fosse uma pessoa que eu não concordo com nada, não tem como fazer uma frase dessa. Detalhe, né, Vande? Este cidadão aqui que você ouviu no vídeo, ele é, se eu não me engano, salvo me engano, ele é professor, ele é palestrante, ele ministra grandes palestras aí. Lógico, ele tem o talento dele ali, que ele também faz leitura de livros, faz edição de livros. Ok, ele pode até ter o talento dele, mas olha, interno, espiritual... né? Espiritual, tá faltando muito embaixo, aí você se trabalhar, né? Você pode ter estudado a vida inteira, pode ter uma profissão, ser muito bom no que você faz, mas espiritualmente eu aconselho você a buscar mais o seu lado espiritual, porque o ser humano que deseja o mal para outra pessoa já está totalmente ali fora do caminho certo, do rumo, né? Exato. E eu acho assim, independente de qualquer coisa, o que você acredita ou não acredita, em primeiro lugar vem a vida e vem a empatia por outra pessoa. Agora, esse vídeo é muito feliz. E detalhe, né? Se eu não me engano, a filha dele também mora nos Estados Unidos. Né? O pessoal aí de esquerda, costuma dizer muito aí do capitalismo, do Trump, dos Estados Unidos, mas a maioria tá lá, né? A maioria tá viajando lá. Até um famosinho aí tá lá, né? O Felipe Neto, hein? Aí todo mundo falando aí na internet, tá pra perder o visto. Nos últimos minutos na Universal, né? Comprando lá tudo que precisa comprar. Não volta mais, né? Foi fazer compra, ele tá desesperado. Ele foi fazer umas compras lá, porque talvez não volte mais. Exatamente. Mas é bom, porque, a boquinha fechada. Exatamente isso. E você que assiste a gente, eu acredito, por você estar num programa de um podcast, né, relacionado à inteligência emocional, talvez você tenha o mesmo pensamento que a gente. Caso você tenha um pensamento muito, mas muito contrário, caso você concorde com esse cidadão que ele falou aqui, eu sugiro que você reveja muito seus pensamentos, aquilo que você acredita e os seus conceitos, e tenha um pouco mais de amor aí pela humanidade, né? Porque isso é um extremismo. Né? Isso passou de tudo e qualquer ponto, esfera que você possa imaginar. Comemorar a morte no ser humano, independente daquilo que ele acredita, daquilo que ele crê, da religião, cor de pele, seja lá o que for. Isso é inadmissível nos dias de hoje. E cidadão, assim como essa pessoa aqui, merece cadeia, na verdade. Eu também acho, porque o posicionamento dele é típico de um mau caráter, né? Eu acho isso aí é falta de caráter, não é posicionamento não, tá, gente? Isso. E outra coisa, vou te falar uma coisa muito importante. Esse programa é para você entender o seguinte: as suas emoções, elas estão diretamente ligadas a você. Ou seja, o que você sente, Vande, de mal, define o que você é. Porque todas aquelas energias, aquele sentimento de ódio, né, discurso de ódio, isso tudo só faz mal para quem, Vande? Para você mesmo, não faz para outro. Porque você pode vir aqui nas redes sociais destrinchar um monte de escritas negativas para mim e para o Wanderson de Paula, mas para nós a gente vai ler, como a gente não adere a isso, porque nós temos um conceito sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, então quem vai se atingir mais, quem vai sofrer mais vai ser a própria pessoa, né? Exatamente isso, né? Então, sugestão aí para você, né, leia um pouco mais, assista também outros vídeos aqui do canal para que você leve aí o seu nível aí de inteligência emocional. Você sabia, você que me assiste aí, que existe uma lei de 1997, que é a Lei 9.459, do dia 13 de maio, e essa lei, ela prevê, né, ela diz que é crime, né, contra a raça, cor, etnia, religião, e isso pode dar de 3 até 9 anos de cadeia para pessoas intolerantes,
né? Então, olha só como o negócio é muito mais profundo. Os intolerantes, caso eu me sinta prejudicado por algo que alguém venha contra a minha pessoa, alguma ideologia nesse sentido, eu tenho o direito, embasado em uma lei, onde eu posso te processar, ou qualquer pessoa pode processar um intolerante, e essa pessoa ser julgada, levada a um tribunal, e lá o juiz que vai determinar, né? Mas provavelmente esse cidadão aqui que falou essa bobagem, se alguém se sentiu muito ofendido com isso, ele pode também responder um processo criminal. Então, olha só que diz aquele negócio, né, Adriana? Ah, não, mas é a minha opinião. Beleza, opinião é uma coisa. Você comemorar a morte de alguém é totalmente diferente. Isso é crime. É verdade, Vande. Opinião é uma coisa, machucar outras pessoas é outra coisa. E teve o caso também do próprio médico aí de um estado brasileiro, que, olha, que foi punido, foi tomado o CRM dele, foi cortado o visto dele. Corretíssimo, corretíssimo. Que com o médico tem que falar no meio de uma tragédia. Você imagina para uma esposa num cenário daquele, com o marido naquela situação, falar um monte de asneira do tiro que pegou certinho, não sei aonde. Cara, né? A pessoa perde a boquinha que é fechada, né? E a gente trabalha como mentores, né? A gente está ali no palco em muitos treinamentos. Nosso público, ou seja, nossas alunas, nossos alunos, ali tem gente de direita, gente de esquerda. Exatamente. Tem gente morena, negra, branca, índio, tem gente que nasceu no Brasil, gente que nasceu no Paraguai. Exatamente. Tem paulistano, tem cearense, baiano. Sociais distintas. Classe social distinta. A nossa posição jamais é julgar qualquer um desses exemplos que eu falei. Nós olhamos ali apenas o ser humano. É uma pessoa que está ali, não quero nem saber no que ele acredita, se acredita em Deus ou não, se ele é Lula, se ele é Bolsonaro, se é preto, se é branco, se o sangue é vermelho, se o sangue é azul, não importa, é o ser humano. E é nisso que as pessoas tinham que focar mais, né? E também serve para os políticos isso, né? Focar mais no ser humano e não somente, quem votou em mim é pessoa de determinada região ou religião, então eu vou ajudar aquela e descartar os outros 90%. Está errado, meu amigo. Você tem que olhar para todo mundo. Nosso caso, por exemplo, a gente olha para um geral. Né? A gente, em algum momento em palco, a gente falou, não, você não votou no político, eu votei, então não dá. Você não acredita naquilo que eu acredito, então você não tem como fazer um negócio desse. A gente não aborda essas coisas. No entanto, nos treinamentos a gente aborda muito, Vande. Sim, nós abordamos preceitos bíblicos. Sim. Nós somos conservadores e eu acho que a gente sem um direcionamento, sem Deus na vida das pessoas, não tem nem como ela buscar alguma mudança, alguma transformação nela. Isso a gente traz, você tem que ter uma força maior. E nós, pessoal, aí, eu sei que a maioria são cristãs, pode ser várias religiões, mas a pessoa também que não crê em Deus, na verdade eu posso dizer que você crê também. Ah, como assim? Mas eu sou ateu. Não, você crê também, porque na hora da tua morte, o que você vai chamar vai ser Deus. Com certeza, porque eu já vi muitos ateus, na hora da morte, encontram a Deus. Você vai encontrar em algum momento, determinado momento da tua vida, você vai encontrar. Então, fica tranquilo. Por isso que eu nem me preocupo, Vande. Que a pessoa fala, não crê em Deus. Amigo, tudo bem, você vai crer. Você vai crer, fica tranquilo. Uma hora ele te encontra. Exatamente, mas a gente prega, assim, esses valores, porque sem valores você não consegue viver. Porque a gente tem leis, não tem? A sociedade tem leis, tem Constituição, tem leis. Como é que a gente vive num Estado, num país sem leis, sem Constituição, sem Constituição e sem a polícia, sem determinações? Como você vive? Aí seria uma terra de ninguém, né? Faroeste, né? Exato. Caboclo, né? Faz o que quer. Então, na sua vida também, assim, se você não tiver os preceitos bíblicos, né, os mandamentos, como você vai viver? Né? O que você vai se apegar? Para que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Então, você tem que entender tudo isso. Se você não conhece, aconselho e fica a dica para você buscar mais a palavra, buscar mais Deus. Né? Ah, mas vocês estão falando que vocês são... Olha, vou falar assim, a minha equipe, aqui o Wanderson sabe, a minha equipe evangélica, eu sou católica. Ah, mas você vai na igreja? Meu marido vai todo domingo fielmente para a igreja. Eu não vou, Vande. Mas isso não me torna menos cristã do que ele. Porque eu tenho o meu encontro com Deus nos meus momentos. Né? Meu encontro com Deus, eu falo, está no palco. Sim, está no palco. Quando eu estou ali com um monte de pessoas ali, trabalhando pessoas, eu tenho um encontro com Deus ali. Eu sinto Deus presente com a gente. Então, vai de cada um. Não é que a gente está pregando para você, se você quiser ir, bacana, vá. Se você não quiser também, é a sua vontade. Assim como os treinamentos, é o que você determina para você. Né? Mas determine coisas boas. Não um discursinho aqui de ódio, né? Não ferindo os outros na internet, né? Não tendo empatia. É isso que a gente está pregando aqui, tá? Exatamente isso, né? Ao longo da história também, né, Adriana, a gente teve também exemplos aí, né? Só para você entender, assim, né? O que é um extremista, né? Dá exemplo de pessoas, então.
A gente pode citar 3 aqui, né? Um deles, o Hitler, um extremista lá do nazismo, né? Que pegava judeus e fazia aquele massacre todo com os judeus. A gente não vai entrar na história do Hitler aqui, a gente vai ficar 3 horas falando dele. Exatamente. A gente teve o Stalin também, né? O Mor lá do comunismo, e mais recentemente aí também o tal do Osama Bin Laden, né? Um maluco aí que achava que matar todo mundo que pensava diferente dele era a solução para o mundo, né? Ele queria limpar o mundo. Então aí tem 3 exemplos na história recente até de grandes extremistas, de grandes extremistas, né? Que ele tinha lá uma ideia e a ideia dele é o seguinte: não, quem não concorda tem que morrer. Ou seja, matava todo mundo. Exatamente, que tava... assim como o Hitler queria fazer uma nação que ele julgava pura, né? Na raça dele. Então, o cara na loucura do extremismo também. Então, tá vendo como o extremismo não é bacana? Ele te leva a cenários ruins, a fazer coisas ruins para você manter aquilo. Exato. Então, eu falo assim, e no caso dessas pessoas aqui que têm a consciência do que tá falando, porque assim, esse cara que fez o vídeo aqui, ele tem a consciência do que tá falando, porque ele não é um cara ignorante. Ele não é um cara novo, é um cara letrado. Ele não é um cara que não é estudado, então ele tem consciência falando. Pode bater um parafuso a menos ali, andar com os patinhos desalinhados, mas ele sabe o que ele está falando. Como diz o Vande, andar com os patinhos desalinhados, mas ele sabe o que ele está falando. Mas também temos casos que eu falo da pessoa que é totalmente imatura, Vande. Aquele moleque que vai na onda surfando ali na modinha, que acha que é o tal do... Né, vou ganhar like, se eu falar tal coisa, alguém tô lacrando, agora a palavra lacrar, que é lacrar. A gente vai mostrar um outro vídeo aí para vocês entenderem esse aqui com consciência, agora o que não tem consciência do que está fazendo. Vamos botar aí. Anistia o caralho, porra! O famoso... Quem mesmo? Peraí, como é que é o diretor? Quem é mesmo? É o Júnior. É o Júnior. Bom, se eu falar Júnior, você não vai entender, né? Vamos ver se você vai entender agora. Sandy e Júnior. Agora você entendeu quem é, né? Famosão, agora excelente cantor. Gente, viralizou muito esse vídeo nas redes sociais essa semana. Olha, demais. Vários depoimentos. Inclusive, vou te falar, Vande, que alguns ainda me chateou, porque assim, você não precisa apontar algo machucando ou ferindo. Porque teve vários que acabaram com esse garoto. Esse garoto, ele lacrou ao contrário, porque o que ele teve de gente falando mal dele, que não canta nada. Bom, e teve também extremista, ela também arrebentando com ele, que eu também acho errado. Extremistas arrebentando com ele, que não é nada, que não concordo, desejando para a filha dele. Já é errado também. Erradíssimo. Pessoal, vamos lá. Falando do contexto da fala dele, é pavorosa. Primeiro que o menino, eu falo assim, ele tem que estudar o que é anistia, o porquê as pessoas foram presas, quem está lá, como tudo aconteceu, não é só lacrando, porque ele não dá nem saber que nem invasão foi no dia 8 de janeiro. Ele não deve nem saber disso, se você perguntar. Confusão toda lá. Então, eu acho que ele foi muito infeliz. E outra coisa, falar uma coisa um pouco da infância dele, Vande. Esse menino aí é um menino que ele tem vários problemas emocionais, a gente já vê desde pequeno. Porque ele mesmo, eu vi uma entrevista dele num programa que ele diz que ele teve muito problema na infância, na adolescência, para se achar, para se localizar. Eu digo que você está com problema até hoje para se achar e para se localizar. Então, primeiro você tem que se achar e se localizar para você poder se posicionar. Porque se você tivesse se achado e se localizado, você não teria feito isso. Estudado porque um pouquinho, saber um pouco. Você tivesse respeito com a sua carreira que você acha que você tem, porque eu não... Desculpa, aqui vamos falar um pouco de carreira. Eu não acho que você tem o talento que a tua irmã, por exemplo, teu pai tem. Né? O talento não vem de família, né? Parábola dos talentos, não é hereditário, né? O negócio. Não é hereditário, gente. Tem, né, Vande? Parábola dos talentos. Cada um vem com o seu talento. E desculpa te dizer, se a tua mãe não teve coragem de te dizer, ou ninguém da mídia, você não tem talento para música. Não tem. Né? Porque se você tivesse, já tanta gente aí que fala mal dele cantando. E outra, você vê que é um menino perdido que ele não sei nem figurino. Eu não sabia se ele desceu de paraquedista ou astronauta. Eu não sei se essa roupa é do cara das caras aeromoça lá, que tá no... Não dá para entender, é um menino totalmente perdido. Na entrada do palco, ele fazendo uns exercícios de corpo ali, como se fosse passar 10 horas. Nem a gente, com 10 horas de treinamento, a gente treina aqui, ó, a perninha, não precisa. Então, é muita...
é muito ego ali, é muito, ai, nossa, minha perna vai cansar. 1 hora de show, meu amigo, pelo amor de Deus. Né? Seu Júnior, você pisou na bola ali, hein, Júnior? Você podia ter economizado aquele seu comentário e talvez você não receberia essa enxurrada de crítica que você está recebendo, né? Tá vendo ali também mais um aí também que perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Sim, mas o que e perdeu um monte de seguidor, perdeu um monte de show que ia fazer. Ele não calculou. Né, para puxar a sardinha para um lado de algumas pessoas, ele também... Porque esse rapaz aí, ele tem os 2 públicos ali que eu acredito que gosta dele, né? O do lado direito, do lado esquerdo. Agora, com esse posicionamento dele, ele já mostrou, não, o meu público é esse. Ou seja, vai perder contratos, ele vai perder oportunidades, provavelmente vai perder alguns contratantes também. Né? Então, para você se expor dessa maneira, se bem também que financeiramente não precisa falar, porque o pai dele tem muita coisa, então, mas para a carreira artística dele, ele deu um tiro no pé. Não é um menino que ele sabe o que ele está falando, porque ele não conhece nem a classe. Né? É um menino que nasceu em berço de ouro, não dá nem para nichar as pessoas que vivem numa situação, numa pobreza, com pais divorciados, briga constante, traumas. Aí ele vem num programa dizer de traumas, não desmerecendo o trauma dele, mas o trauma dele não é de não ter o que comer, o trauma dele não é de uma família estruturada dentro de casa, que dê amor, não é. Então, qualquer trauma que você tem, talvez o trauma que você tem é maior de você não ter traumas. Igual nós tivemos de infância, igual muitas pessoas têm aí de infância. Né? Então, começa a analisar isso. Talvez se você trabalhar isso dentro de você, fica melhor. Mas, olha, falando uma coisa importante, Vânia, você falou de artistas, eu acredito o seguinte, pessoal, existe uma onda acontecendo totalmente errada, Vânia. Artista não era para estar envolvido em política. Por exemplo, nós amamos alguns artistas, mas por eles ser esquerdistas lá, fazendo L, fazendo propaganda lá, eles perderam o público. Porque a gente que é conservador, muito. Você não vai falar para um cara que está lacrando o tempo todo lá, que ser esquerdista, L, e xingando. Você não vai conseguir respeito, você não vai conseguir seguir um artista desse. Por isso que o artista não tinha... E aconteceu nessa última eleição o que jamais tinha acontecido na história, que é artista se mobilizando por uma determinada pessoa. Né? Eu falo que é um bando de gente sem inteligência. Porque, cara, se você é artista, você canta para quem? Pro público, seja lá quem for, homem, mulher, criança, é bolsonarista, é lulista, qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora não, quando os caras vão lá... Quando você se posiciona agressivamente, você escolheu um lado. E esse lado você vai perder o outro, no outro tem contratantes, tem pessoas que compram o seu ingresso, você perdeu tudo isso. Exatamente. E shows esvaziados, como a gente vê em muitos casos de muitos artistas. E estão sendo cancelados. Olha, um monte de artista está sendo cancelado. Exatamente isso. Porque, desculpa, você pegar o público maior... o pessoal diz que é esquerda. A esquerda não é tão maior quanto a direita, não, gente. Isso é fato. Nós já vimos nas manifestações de rua. Então, não adianta falar que a esquerda está maior número, porque não está. Se estiver, está lá no Nordeste. Mas tem artistas que estão aqui em São Paulo, essas músicas suas aí, por exemplo, meu querido, você não vai conseguir cantar no Nordeste. Primeiro que as pessoas não vão entender, né, o que você está cantando. Né, muito hater ali, então não vão entender. Lá é mais forró. Né? Você tocar um forró ainda vai, né? Isso mas fora isso, você vai se prejudicar muito, né? E para você que assiste também a gente, aí se você tem criança em casa, explique para ela também os 2 lados, mas de uma maneira que ela possa entender. Né? Explica para ela o que é o extremista, explica para ela o que é o intolerante. Filho, filha, na escola, se você vê situação X, por favor, não tome partido, tome muito cuidado. Caso for com você, converse com o professor, com o diretor, com o papai, com a mamãe. Né? Evita, não coloque o seu filho, a sua filha, em cenários, em situações onde haja ali uma polarização, onde tenha extremistas em opiniões. Você vai prejudicar muito seu filho. E caso você seja aí, eu acredito que não, né, que as pessoas que assistem a gente tenham um pensamento um pouco diferente, mas vai que tem algum extremista, mas muito radical assistindo aqui esse vídeo, por favor, reveja aí os seus conceitos. O mundo já está violento demais e não precisamos da ajuda de extremista também para colocar aí mais gasolina aí no fogo, né, Adriana? Exatamente. Vamos trabalhar a empatia, o amor, as emoções. Porque assim, vou te falar, Vânia, a maioria dessas pessoas que estão nesse cenário é porque, na verdade, elas vivem um completo vazio de si mesmas. Porque e outra, a falta de tempo também, tempo ocioso. Porque a gente não tem tempo. Tem tempo para ficar fazendo essas confusões na internet. Não temos tempo para fazer confusão com ninguém, para brigar, para nada disso, para ficar falando bobagem. Aqui a gente coloca a nossa opinião de uma forma, né, respeitosa,
né? Mas é o que a gente acredita. E falando na inteligência emocional, a gente está falando de emoções. Cuidado com o que você fala, você pensa e você sente. Porque isso reflete diretamente em você, não na outra pessoa. Que nem esse coitado aqui, ó. O homem morreu. Tá aí no discurso de ódio pro homem? Não, ele já morreu, gente. O discurso de ódio tá para ele. Ele tá sendo cancelado, já cancelaram um monte de palestra. Ele tá sofrendo aí o que ele falou. Então, toma cuidado com o que você diz, né? A gente pensa primeiro, tem coisas que a gente guarda só pra gente. Exatamente, né? Isso. Então, toma muito cuidado. Esse programa de hoje foi para abrir os teus olhos aí, para que você entenda um pouco mais esse mundo, como que tá a situação. Eu não vou nem falar aqui no Brasil, mas no mundo hoje, né? Porque você vê muitas coisas muito estranhas aí, para não dizer outra palavra, em muitos países também. Okay. Né? Então, tome muito cuidado, tá? Aí, rapaz, olha, estamos chegando no final. Olha, fecharemos com uma frase aqui que eu vou dizer, olha, um mundo melhor sem intolerância. Isso. Que as pessoas se respeitem mais. Exato. Tá? A opinião do outro, legal. Sua opinião, tá legal, tá legal. Eu entendo, tá, eu tenho a minha, então vamos seguir juntos. É isso aí, pessoal. Até o próximo Glencecast. Vai ter um tema polêmico. Tchau, pessoal. Próximo, vamos fazer um tema bacana, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Até a próxima, hein? Vai ter visita, vai ter convidado. Ô, bem, isso aí eu gosto. Tchau. Tchau, gente.